E aí, Daniel Cardon aqui falando com você. Eu espero que esteja tudo bem com você. No vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre, eu não tenho experiência, Daniel. Como é que eu faço? Eu não conheço o mercado. Sei lá, eu quero vender esses produtos que você também vende. Eu quero ter minha empresa ou eu quero empreender em outros negócios. Eu estou perdido, estou me formando, estou pensando em me formar. Bom, calma. Deixa eu te explicar a técnica que eu desenvolvi para mim anos e anos atrás e que eu uso também nos meus negócios até hoje. E é uma técnica extremamente simples e que não tem desculpa para você dizer que você não é capaz, ou que você não pode, ou que você não estudou em Harvard, não é formado, algo assim, tá bom? Então, calma, respira fundo, que meu papel é tentar te ajudar de verdade. E é como eu treino o pessoal dentro da minha empresa. Bom, antes de mais nada, se você ainda não me conhece, eu sou Daniel Cardon, tá? 16 anos empreendendo no ramo de produtos de higiene e limpeza através da minha distribuidora. Não vem ao caso aqui porque não é sobre isso que eu vou falar. Então, a intenção é, se você gosta desse tipo de conteúdo, pelo menos dá um joinha aí para eu ficar pelo menos sabendo que você está curtindo. Deixe nos comentários, isso é muito importante porque eu leio todos. Às vezes o YouTube não notifica, todos que eu leio eu geralmente respondo, dou um coraçãozinho, alguma coisa assim, mas pelo menos para eu saber quem está do outro lado aí, o que está pensando, como está passando na vida, isso é muito importante, tá certo? Então vamos lá. Falando então sobre experiência, muita gente pensa assim, por que eu fui para o lado de, por exemplo, vender produtos de higiene e limpeza? Aí antes disso eu tinha sido cabeleireiro, antes disso eu tinha trabalhado em banco, em aeroporto. A minha experiência, que não é o caso para você, mas você também já deve ter algum tipo de experiência, você sabe como é que funciona, você tem a curva de aprendizado e que você pode encurtar bastante. Dentro desse segmento, eu sempre falo pro pessoal, cara, não tem como você vai, não tem experiência, beleza. Simplesmente o que você vai fazer é leia todos os rótulos dos produtos que você tem na tua mão. Ou então que você vá no supermercado, se for para vender produtos que tenham no varejo, você tem acesso simples, rápido e hoje em dia você tem internet, inclusive, para colocar no site da instituição, do fornecedor e conseguir dar uma lida ali para se inteirar sobre o assunto. E por que eu falo isso? Porque para você ter uma ideia, como eu falo em vários vídeos, eu, mais ou menos uns 20 anos atrás, eu fui cabeleireiro. Imagina você, tá? Então imagine um cara que não tinha ninguém na família que tinha trabalhado nesse tipo de segmento e aí estava totalmente quebrado, precisando de dinheiro, sozinho lá, precisando uma renda, já estava na faculdade, tá? Então vendo muita gente ganhando dinheiro, muita gente já encaminhada e eu simplesmente pensando como eu vou fazer para sobreviver. E aí eu encontrei através de salão de beleza um segmento que eu poderia aprender talvez rapidamente, eu não precisaria estudar anos e anos, assim como medicina ou qualquer outro tipo de formação assim acadêmica mesmo, de faculdade, e eu poderia colocar em prática de forma rápida, tá? Foi o que eu fiz, eu estudei, fiz um curso durante 9 meses e aí depois saí tentando trabalhar. Bom, porém, quando eu caí de paraquedas num dos salões, eu não tinha absolutamente nenhuma experiência a não ser da escola. E você sabe que escola é bem diferente do que a prática. Simplesmente eu me vi numa situação onde ou eu desisto ou eu dou um passo à frente da maneira que eu vou ter que criar aqui, que ninguém vai vir aqui passar a mão na minha cabeça. O que eu comecei a fazer foi exatamente o que eu falei. Eu simplesmente pegava todos os rótulos dos produtos que tinham no local e eu começava a ler. E eu comecei a identificar, e você também vai conseguir fazer, é identificar padrões. Então, existe um produto que faz aquilo e ele tem um padrão, você vai pegar às vezes de outras marcas e vai identificar que são produtos que também têm a nomenclatura ou a forma de uso similar. Beleza, ali eu identifiquei e a partir dali eu comecei a ganhar muito cliente porque eu sabia exatamente o que aqueles produtos faziam e como eu poderia ajudar aquele cliente que estava chegando no salão, tá bom? Beleza, só que depois o Daniel resolveu sair desse mercado e tentar empreender com a senhora minha mãe através de venda de produtos de higiene e limpeza. Foi quando que, de novo, a mesma sensação de eu olhar um monte de produtos, uma infinidade de coloração, uma infinidade de tipos de embalagens diferentes, e foi ali que eu parei e pensei de novo, eu vou ter que decorar tudo de novo, eu vou ter que
compreender sobre esse mercado, quanto tempo vai levar para eu conseguir falar com o cliente de uma forma que o cliente sinta convicção no que eu estou falando e sinta que eu sou uma autoridade, talvez, e que eu seja um vendedor de fato, que eu esteja ajudando esse cliente. Simplesmente eu sentei a bunda na cadeira e eu fui anotando item por item e identificando, como eu falei, então, limpadores, depois a gente tem a parte de desinfetantes, então parte de higienização de verdade e por fim, algo que seja superficial, então algo que seja através de desodorizadores, cheirinho de verdade, tá? A partir dali, então, você consegue identificar que dentro deste segmento de produtos de higiene e limpeza existem, de certa forma, ali umas 3 categorias que você consegue trabalhar. Tá? Então você não precisa quebrar muito a cabeça, então você vai ter ceras, você vai ter desinfetantes, você vai ter alvejantes, papel toalha, papel higiênico. Nesse tipo de linha é um monte de produto, porém se você faz de acordo com a categoria, você consegue explicar da melhor forma para o teu cliente. Tá? Então não existe essa história. Por que eu contei tudo isso? Para você compreender que não existe essa história. Eu não tenho experiência. Como eu falei, se você não vai trabalhar com algo relacionado a, por exemplo, saúde das pessoas, que você tenha que ter lá todo o tempo para ter aprendido sobre cirurgia, sobre qual é o tipo de instrumento que você tem que usar, ou até mesmo se você vai trabalhar com música, algo assim que você tenha que desenvolver uma habilidade, é muito diferente do que a parte da venda, a parte que nada mais é do que você compreender que você tem que ajudar pessoas e você tem que saber que tipo de comunicação utilizar para de fato conseguir o outro lado, né? Compreender que você está de verdade querendo ajudar e não apenas empurrar um produto ali ou um serviço. Tá certo? Então, lembre-se, pegue todos os materiais, leia e descreva item por item o que você identificou que aquele produto ali pode ajudar alguém. É dessa forma que você vai vender sem a necessidade de grande experiência para o teu negócio. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado de verdade. Clica então, como eu falei, vou pedir mais uma vez, se inscreve para você ser notificado dos próximos vídeos e então nos vemos, se Deus quiser, num próximo. Até mais!